quero saber o seguinte, eu tenho uma experiência com homeopatia que muita gente critica, todo mundo tem o direito de criticar o que bem entender, né? Eu critico, muita coisa eu critico, mas eu respeito. Posso criticar, é meu livre-arbítrio, mas eu tenho que respeitar. Então, eu, por exemplo, na mineu juventude, assim, eu estou colocar essa história para formular a pergunta que eu quero fazer em seguida. Qualquer resfriado que eu tivesse, eu tive um choque anafilático por penicilina. Qualquer resfriado que eu tivesse, quando o catarro permanecia, era broncopneumonia, pneumonia, baixava em hospital. E não tinha jeito, era antibiótico, que é Flexmil, aquelas pauladas terríveis assim de coisa. Até que um dia, depois de tantas opções aqui, resolvi visitar um homeopata. Eu morava em São Paulo, né? E esse homeopata ficou 2 horas comigo, fazendo essas perguntas que você sabe que parece que não tem nexo nenhum o que ele está perguntando, né? É engraçado isso. Hahnemann era um grande cara, meu. Outra lógica. E aí, depois daquela conversa de 2 horas, ele falou para mim assim, ó, vai fazer isso aqui, que infelizmente eu não lembro, mas não importa, C200, era diluição 200. Fui lá na farmácia, fiz, aí ele disse, você vai tomar isso e provavelmente você vai ter a pior pneumonia que você já teve na vida, né? Que provoca primeiro para curar depois, você sabe melhor do que eu. Rapaz, eu tomei aquele negócio e esperei. Dito e feito, porque eu estava acostumado com 42 de febre, 41, eram bravas as minhas pneumonias. E eu ligava para ele e falava, doutor Breno, eu vou morrer. Era um mal-estar, doía tudo, febre de 40. Eu via coisas, sabe? Eu tinha visões da febre alta e tudo. Eduardo, do mesmo jeito que a pneumonia veio, ela foi embora e nunca mais eu soube o que significa isso. Uma única dose de um troço C200, que eu não sei o que é. Então, hoje eu estou conversando com você, pode acreditar que é por causa da homeopatia, de um remédio homeopático que deu certo comigo, a anamnese foi perfeita, então a cura é quase que garantida, e foi nesse caso. Por que eu contei isso? Eu quero saber dessa questão da dinamização que você falou no começo do programa. Pouca gente entende essa coisa de dinamização. Então, vamos pegar uma planta qualquer, malva, né, que faz aqueles produtos que é para asepsia bucal e essas outras coisas. Eu pego uma malva, como é que se dinamiza? Como é que você tira a essência? Porque você pode simplesmente produzi-la como, sei lá, uma lavanda, você pode fazer isso aqui. Como é que se dinamiza? Qual é o processo para você usufruir 100% de uma planta? Então, a homeopatia ela é magnífica, né? Desde Samuel Hahnemann, esse grande cientista, que foi muito visionário. A gente costuma dizer, Grego, que as leis da natureza elas são universais, então elas ultrapassam o tempo. Os mesmos princípios da homeopatia no tempo de Hahnemann, ou antes dele, no tempo de Paracelso, e antes em outras épocas, são os mesmos que funcionam até hoje. Na plataforma de dados da PubMed, que é uma plataforma de pesquisas científicas sobre medicina, existem milhares de estudos científicos comprovados da eficácia da homeopatia. E por mais que tenha essa guerra de narrativas, como tudo na vida, na educação, na política, na economia, né, cada um puxa a sardinha para a sua brasa. Mas fato é que na PubMed existem milhares de estudos científicos comprovando a eficácia da homeopatia. E quando se diz de a boa homeopatia, ela tem várias escolas também, mas a boa homeopatia é essa que você falou aí, que ela usa uma dose única. Incrível. Uma dose única é o suficiente para você restabelecer aquele quadro para o resto da vida, ou por muitos anos. E esse número C200 significa que a substância original pode ser uma planta, pode ser um mineral, pode ser um animal, como o veneno de abelha ou o veneno de algum animal, e pode ser um nosódio, um produto do ser humano.
patológico, como se fosse uma vacina. Então, a homeopatia trabalha com os 4 reinos da natureza, os 3 reinos e mais o ser humano. Então, ela pega, por exemplo, esse C200, significa que o medicamento original, a origem daquela substância, foi diluída, eles pegaram uma gota dessa substância, diluíram em 99 gotas de água e álcool, que é inerte, retiraram de novo uma gota, diluíram de novo em 99 gotas de coisa, e fizeram isso 200 vezes. Quando você pega uma gotinha, põe num frasco e dinamiza, ou seja, agita ele vigorosamente, você causa uma modificação naquela substância muito, muito profunda. Depois de um certo número de diluições e dinamizações dessa, não existe mais nenhum traço daquela matéria-prima original. Nem com microscópio eletrônico, nem com nada, você não vai achar nenhum sinal daquela substância. Mas tem uma informação. Olha, então, assim como Einstein definiu que matéria é energia condensada, que é um princípio da física, a homeopatia procura liberar aquele potencial, aquela energia que está presa na matéria. Então, quando você destrói a substância, dilui e dinamiza a substância material, você libera o potencial curativo que aquela substância tem, que é puramente energético. E vai muito além da ionização, para você ter uma ideia, depois de você fazer essa diluição 15 vezes, não existe nenhuma substância, nenhum íonzinho da substância original. E você continua fazendo isso mais centenas de vezes, até o 200. Olha só. No entanto, por que é assim? Porque aquela substância, ela não vai curar o seu corpo físico. Ela vai agir no seu campo energético, onde tem uma informação patológica que está registrada no âmago da célula. E que você não vai conseguir atingir fisicamente. Você precisa de uma substância que tenha o mesmo grau de sutilização daquele princípio. Então, na homeopatia, se diz o seguinte: quanto mais crônico, quanto mais tempo você convive com aquela doença, mais alta é a dinamização que você vai ter que usar. Olha, que interessante. E quando é uma coisa aguda, é dinamização baixa. Então, esse é um princípio da homeopatia.